Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Essa semana estamos em tema de carnaval e na segunda-feira eu já comecei falando sobre os encrudos, as festas populares que eram muito comuns no Brasil Colônia e no Brasil Império até serem combatidas. Se você não viu isso ainda, já vai lá que tá muito legal. Hoje, como prometido, o segundo e último vídeo dessa série vai ser sobre Getúlio Vargas e a construção do carnaval na política do Estado Novo. Mas antes de eu seguir para esse papo, vocês já sabem, já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.200 inscritos. Lembrando sempre que as referências para os vídeos se encontram aqui na descrição, junto com as redes sociais da minha pessoa, inclusive o meu Instagram, que eu estou fazendo posts diários em formato de coluna, assim como complementos aos vídeos da semana. Segue lá que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Com a chegada do Vargas no poder em 1930 e depois os processos que aconteceram, que vão culminar no Estado Novo que se inicia em 1937 e vai até 45, a gente está vendo um Brasil passando por muita mudança. Da mesma forma que o Estado brasileiro está se centralizando na mão do presidente, assim como as leis estão ficando mais autoritárias, com pouco verniz democrático, e a política que está acontecendo é muito mais intervencionista na economia e na sociedade, nós estamos assistindo também um monte de transformações sociais que acontecem na sociedade civil. São manifestações na educação, nas artes, nos esportes, assim como também processos econômicos, como a crescente urbanização e industrialização do Brasil. Como a política varguista se caracterizava muito por essa centralização de poder e por essa intervenção do Estado, a política que ele vai construir em sua atuação perante a sociedade vai ser pegar essas manifestações que aconteciam das mais variadas formas e centralizá-las junto ao Estado brasileiro. Dessa forma, o Vargas teria controle, quando não absoluto, dessas coisas que estavam acontecendo e dessa forma conseguiria articular políticas que consolidavam o que ele entendia por desenvolvimento nacional e também ajudavam a evitar algumas vertentes ou alguns comportamentos das várias manifestações que aconteciam que não agradavam tanto o regime. Tem muita coisa para se falar que o Vargas vai fazer, mas aqui a gente está focando no carnaval. E o carnaval ele está muito conectado naquele momento de anos 20, 30 e 40 com o gênero do samba. A música que vai se desenvolvendo nas periferias do Rio de Janeiro, principalmente nos bairros da Estácio, na região da pequena África, lá no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio era a capital do Brasil, e com as manifestações que aconteciam na periferia, a gente vai cada vez mais ver uma expansão cultural e musical do samba para os grandes centros, difundido principalmente pelo rádio. Sim, o rádio, o principal veículo de comunicação que existia no país na época, já era muito popular no Brasil. E mesmo pessoas que não possuíam um em casa acabavam indo para bares ou lugares públicos que tinham uma transmissão que fosse pública de fato. Dessa forma, o samba vai ser transmitido pelo rádio, principalmente nas vozes de Mário Reis e Francisco Alves, intérpretes brancos que, como o samba era uma música de negros, uma música de periferia, ela tinha que passar por essa roupagem mais branca para ter uma posição social e ser consumida. Afinal de contas, ainda se tinha muito esse estigma que samba era música de preto. E não qualquer preto. O preto malandro, vadio, capoeira, marinheiro, que mexia com droga, que mexia com bebida, que mexia com mulher. Eu mesmo tenho um vídeo sobre a origem do samba que está bem legal, tem muita coisa a se falar sobre o samba, mas o mais interessante aqui para esse vídeo é que o samba vai acabar gerando uma certa coesão social na periferia que, para você ter uma consolidação dessas práticas culturais que é o samba, para não apanhar da polícia quando você está tocando um pandeiro, vai ter cada vez mais uma organização por parte dessas comunidades periféricas que vão, com o tempo, se constituir na primeira escola de samba, a Deixa Falar, que vai surgir no bairro da Estácio em 1928. E não demorou até essas escolas de samba também se difundirem e encontrarem espaço em outros grandes centros, como São Paulo, Salvador, Porto Alegre, entre outras localidades. E onde o Vargas entra? Pois então, como eu disse, a política de Estado dele queria pegar as manifestações sociais e centralizar na política do regime. E não só.
o Vargas tinha uma visão de Estado nacionalista. Ele não queria acreditar que existissem certas desigualdades, certas disparidades, certos conflitos na sociedade. Que isso, se a gente admite que existe, acaba dando semente a um suposto conflito. E o Vargas ele tinha uma visão que era muito comum na época, que se você está falando de conflito, você está admitindo a possibilidade de luta de classes. Ou seja, você está dando argumento para as lutas esquerdistas que aconteciam na Europa e tinham sido muito difundidas após a Revolução Russa de 17. Isso vai encontrar eco também em muitos outros governos autoritários do período, como já conhecidos também o governo fascista de Mussolini e depois o governo nazista de Adolf Hitler. Mas acontece em muitos países. Depois vocês procurem as variedades de autoritarismo que existiam nos anos 30 na Europa. E nessa política bem centralizadora, que também flertava com uma visão que os próprios militares do período possuíam, afinal de contas, o Vargas tinha muito apoio das Forças Armadas, que ajudaram ele a subir ao poder em 1930, a ideia de uma centralização cada vez maior e de uma sociedade que não teria conflitos, porque o Estado estaria ali mediando todas as desigualdades, mediando os problemas, fez com que o carnaval, como era manifestado nas ruas do Rio de Janeiro e de outras localidades, também fosse puxado. E isso seria também muito conciliado com dois padrões que o Vargas estabeleceria. O primeiro é o desenvolvimento dele de uma arte nacional, uma cultura nacional, que por sua vez valorizaria a miscigenação brasileira, dando esse caráter muito positivo, afinal de contas. Se você admite que existe um conflito de raças, você também está admitindo que existe um conflito no Brasil, papapá. Então ele queria pensar nessa, ele vai acabar pegando muito dessa ideologia de que o Brasil era um país sem racismo, um mito das três raças, todos felizes. E nisso, o samba e o carnaval vão entrar muito bem, por ser uma prática cultural da periferia, que estava ganhando cada vez mais projeção, que colocava essa mistura de branco, negro e depois podia incluir também o indígena. Então, o samba e essas manifestações que estão junto ao carnaval vão ser cada vez mais galgadas para comporem uma política de cultura nacional. Então, percebam essa intervenção, esse pensamento de Estado do Estado varguista. E isso é muito válido porque muitos intelectuais pensavam dessa maneira. A gente vai ver pessoas que apoiavam o gabinete do ministro Capanema, o Gustavo Capanema, que vai ser o ministro da Educação e da Cultura do Brasil durante o governo Vargas. Ele tinha essa política de Estado-nação, Estado nacional, uma cultura, uma educação maior. E alguns artistas, como por exemplo, artistas intelectuais, como Mário de Andrade, Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, vão apoiar esse tipo de coisa, Monteiro Lobato. Nossa, são muitas pessoas que apoiam isso. E um dos mais assim que vão incentivar a cultura e a arte nessa política vai ser o Heitor Villa-Lobos, que vai utilizar muito da verba e do apoio do Estado varguista para fazer grandes orquestras, grandes corais. O cara vai encher o estádio do São Januário fazendo um grande coral de meninos que estavam lá prestigiando o governo Vargas. Então, assim, a gente tem que entender que tem uma grande parcela de intelectuais também que apoiavam aquela preocupação educacional que estava acontecendo. E o segundo padrão, seguindo essa linha de cultura nacional, é justamente de pegar essas manifestações culturais e sociais, dar uma lapidada boa para fazer com que essas manifestações sejam veículos da política do Estado varguista, que aqui eu estou falando principalmente do Estado Novo. A gente já encontra essas ecos de centralização, intervenção, antes do Estado Novo. Mas, assim como essas preocupações culturais, é bom salientar isso. Porém, o que eu estou falando aqui, principalmente, é entre 37 e 45. E essa questão da lapidada que eu falo é de pegar esse caráter do samba, que era muito considerado uma música vadia, um de periférico, e dessa roupagem de homem trabalhador. O samba serviria como veículo do homem ideal do Brasil. Seria a música que seria a música brasileira. Então, ao invés de você falar de jogo, de mulher, de bebida, o samba estaria exaltando o trabalhador que está participando das fábricas, que pega o bonde, que vai para o comércio, que está se capacitando.
Então, essa lapidada é justamente para fazer esse ideal de homem e de sociedade melhor que o Vargas e um monte de outras pessoas compunham ideologicamente. E isso é muito bem salientado também pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que fazia a propaganda do governo e, junto a essas questões do samba, mostrando o homem ideal que deveria compor o Brasil varguista, e junto também a essa política nacional de uma cultura e de uma educação superior, valorizada, a gente vai assistir essas escolas de samba compondo também todo esse imaginário histórico do Brasil. As escolas de samba só podiam, tem que notar isso, só podiam fazer sambas enredo que tinham uma preocupação nacional. Era sobre lembrar os grandes heróis, os grandes personagens, as grandes batalhas, os grandes processos que fizeram o Brasil ser como ele era, grande, miscigenado, um país que abraça todas as raças, todas as classes, que estavam, claro, debaixo da asinha do Getúlio Vargas. E é muito interessante isso, porque o componente estrutural que acaba acontecendo na cabeça das pessoas é de que a história verdadeira do Brasil é essa história que valoriza os heróis, que a gente faz entender como o Brasil é bom. E qualquer história que acabe criticando, que de fato faça uma pergunta aos fatos, que problematize, que tente descobrir coisas, é taxada de ou esquerdista, ou de mentirosa, ou quando não, de tendenciosa e doutrinária. Então a gente pode ver que nessas questões que o samba e o carnaval estão empreendendo, a gente encontra até raízes que fomentam as estruturas de pensamento políticas do nosso tempo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido como é que o Vargas vai utilizar do samba e do carnaval como política de governo, uma política educacional, cultural e que vai gerar grandes estruturas no pensamento político-histórico do Brasil. E também entendam que carnaval, além de manifestações sociais, uma grande brincadeira e no nosso tempo, bebedeira e pegação, também tem uma relação muito forte entre governos, política, história. É muito interessante saber essas coisas e entender que não é só carnaval, não é só folia. E como a gente não teve carnaval esse ano, pelo menos no jeito que a gente queria, resta esperar o ano que vem ou fazer um carnaval fora de época. Mas claro, a gente vai ter pelo menos vídeos sempre aqui garantidos que não vai ser cancelado por nenhuma pandemia. Gente, vejo vocês na segunda-feira, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e galerinha, até mais!